O som não deveria ter sido tão alto. Mas foi. O tecido rasgando ecoou acima do rugido do rio como um disparo, seco e definitivo. Um som que parecia marcar uma fronteira invisível entre o antes e o depois. Malachi Bruock ficou parado, com a água batendo forte contra sua cintura, segurando nos punhos fragmentos encharcados de um vestido tradicional que já não existia inteiro. A mulher estava viva. Respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em movimentos curtos, desesperados. Tossia água, tremia de frio e choque. Viva. Salva. Era isso que deveria importar. Mas quando ela ergueu os olhos para ele, não havia gratidão ali. Havia terror. Os olhos escuros o encaravam como se ele fosse a continuação do rio, como se o perigo não tivesse passado, apenas mudado de forma. Ela se arrastou para trás, tropeçando nas pedras escorregadias da margem, apertando contra o peito o pouco de tecido que ainda a cobria. Malachi abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. A chuva castigava o chapéu, escorria pelo rosto dele, misturando-se à água do rio. O coração batia forte, não pelo esforço físico, mas pela confusão brutal que se instalava em sua mente. Ele tinha acabado de arrancá-la da morte. Então por que ela olhava para ele como se estivesse condenada? Malachi abaixou lentamente as mãos, deixando que os pedaços do vestido caíssem na correnteza. Eles foram levados pelo rio como provas silenciosas de um ato que, naquele momento, já começava a parecer errado aos olhos de alguém. Ela olhou por cima do ombro dele. Não para o rio. Para o alto. E foi então que Malachi sentiu, e antes mesmo de ver, que não estavam mais sozinhos. As silhuetas surgiram no limite do cânion como sombras arrancadas da própria rocha. Primeiro uma. Depois outra. Depois muitas. Imóveis. Silenciosas. Observando. Malachi seguiu o olhar da mulher e sentiu o estômago se fechar. Figuras humanas recortadas contra o céu cinzento da tempestade, posicionadas na crista elevada, onde o terreno dava vantagem total a quem estivesse acima. Não gritavam. Não se moviam. Apenas assistiam. Dali, tudo parecia diferente. Dali, via um homem branco dentro do rio, segurando restos de um vestido rasgado. Viam a mulher acuada, suja de lama, com medo estampado no rosto. Viam a distância curta demais entre eles. O contato que não podia ser explicado sem palavras. O que eles não viam era a corrente quase matando. O afogamento iminente. A decisão tomada em um único segundo. A verdade ficava presa no fundo do rio, invisível para quem julgava de cima. A mulher murmurou algo em sua língua, a voz tremendo. Não era raiva. Era pânico puro. Ela levou as mãos à terra molhada e começou a esfregar os braços, o rosto, como se quisesse apagar algo da própria pele. Malachi levantou as mãos devagar, em sinal de paz. Eu só estava tentando ajudar, e disse, baixo, como se o vento pudesse levar suas palavras até onde não pertenciam. Mas as silhuetas não responderam. A tensão se adensou no ar antes de qualquer violência, pesada como o silêncio que antecede um trovão. E então, de algum ponto invisível do cânion, um som ecoou. Um chamado curto. Gutural. Antigo. O primeiro aviso de que aquele resgate havia sido testemunhado e condenado. 3 horas antes, o céu ainda não havia decidido se iria cair. Malachi cavalgava devagar pelo terreno irregular, os olhos atentos às marcas no chão. Pegadas recentes. O gado tinha se afastado mais do que o normal, e isso nunca era um bom sinal. Ele conhecia aquela região como a palma da mão, e cada curva, cada elevação, cada trecho onde a terra ficava traiçoeira após a chuva. O vento começou a mudar. Não de forma gradual. Mudou como uma decisão súbita. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade. As nuvens se juntaram rápido demais, escurecendo o mundo como se alguém tivesse apagado uma lâmpada gigante no céu. Ele devia ter voltado. Qualquer homem sensato teria feito isso. Procurado abrigo.
esperado a tempestade passar. Mas então veio o som. Um grito. Não era de animal. Não era o uivo do vento nem o estalo distante de um trovão. Era humano. Cru. Rasgado de medo. Um grito que não pede ajuda e implora. Malachi virou o cavalo na mesma hora. O terreno descia em direção ao córrego que normalmente corria manso pelo fundo do cânion. Normalmente. Mas a chuva desabou como se estivesse esperando apenas um sinal. Em minutos, a água começou a subir, transformando o curso tranquilo em algo violento. Outro grito. Mais perto. Ele forçou a descida, ignorando o perigo, os cascalhos soltos, a lama que começava a ceder sob os cascos do cavalo. Quando chegou à beira, viu o impossível. A mulher estava no rio. A corrente a puxava com força brutal, o vestido pesado de água arrastando seu corpo para baixo. Ela lutava, mas era uma luta desigual, desesperada. Cada movimento parecia roubar mais energia do que salvava. Malachi não pensou. Não calculou. Saltou. A água estava gelada, um choque que quase lhe roubou o ar. A corrente o atingiu como um animal vivo, empurrando, girando, tentando arrastá-lo para o mesmo destino da mulher. Ele avançou mesmo assim. Cada passo era uma batalha. Cada segundo, uma aposta. O rio não perdoava erros, e Malachi sabia disso. Sentiu os pés perderem o chão mais de uma vez, engoliu água, forçou os músculos além do limite. Quando a alcançou, os olhos dela se arregalaram ainda mais. Não havia alívio ali. Apenas outro tipo de medo. Ela tentou se afastar, mesmo exausta, mesmo afundando. O instinto gritava para fugir daquele toque desconhecido. Mas o rio não dava escolhas. Malachi a segurou pela cintura, firme, sabendo que a delicadeza podia matá-los. Sentiu o tecido do vestido ceder sob seus dedos, esticando além do que podia suportar. Aguenta, e murmurou, mais para si do que para ela. O rasgo veio como uma sentença. O som do tecido se partindo misturou-se ao barulho da água, e ela arfou, não apenas pela dor física, mas pelo significado invisível daquele ato. Malachi puxou com tudo o que tinha, usando a última reserva de força para arrastá-lo em direção à margem. Quando finalmente caíram sobre as pedras, o rio tentou levá-los de volta. Ele não deixou. A vida foi salva. Mas algo mais foi quebrado ali, algo que Malachi ainda não tinha como compreender. Enquanto ele tentava recuperar o fôlego, ainda ajoelhado na água, a mulher já se afastava, protegendo-se, os olhos correndo pelo ambiente como os de um animal encurralado. O erro trágico não foi o resgate. Foi acreditar que salvar uma vida significava a mesma coisa em todos os mundos. E naquele momento, sob a chuva pesada e os olhos invisíveis do alto do cânion, Malachi Bruock começava a entender que havia cruzado uma fronteira que não aparecia em mapas, e que cobrava seu preço em silêncio, julgamento e sangue. A mulher caiu de joelhos na margem antes que Malachi pudesse dar um passo em sua direção. As mãos dela afundaram na lama escura e fria, e ela começou a esfregar o próprio corpo com desespero. Braços. Pescoço. Rosto. Como se a sujeira pudesse apagar algo que não se via. Como se a terra tivesse o poder de esconder uma vergonha que só existia aos olhos de quem observava de longe. Malachi ficou imóvel. Cada movimento dela parecia errado, urgente demais para alguém que acabará de sobreviver ao rio. Não era reação de trauma comum. Era ritual. Defesa. Um gesto aprendido, repetido em pânico, como se fosse a única coisa que restava. Ela murmurava palavras rápidas, quase inaudíveis, a respiração curta. Não chorava. Choraria depois, talvez. Agora, o medo era mais afiado que a dor. Ei, você está segura agora, e Malachi tentou dizer, mantendo a voz baixa, cuidadosa. Ninguém vai te machucar. Ela não o ouviu. Ou pior, ouviu e não acreditou. Os olhos dela subiram mais uma vez para o alto do cânion, e então voltaram para ele,
carregados de uma acusação silenciosa. Malachi sentiu um nó se formar no estômago. Era como se ele estivesse assistindo alguém tentar sobreviver a um perigo que ele não conseguia ver. Algo estava muito errado. A lama escorria pelo corpo dela, misturando-se à água da chuva. Não era proteção contra o frio. Era contra olhares. Contra julgamentos. Contra uma sentença que ainda não tinha sido pronunciada, mas que já pairava no ar como um machado suspenso. Malachi percebeu, tarde demais, que naquele momento não era o Salvador. Era a prova. O grito cortou o ar como uma lâmina invisível. Veio de cima, da crista do cânion, ecoando pelas paredes de pedra com força suficiente para fazer o peito de Malachi vibrar. Não era apenas um som. Era um aviso. Um chamado antigo, carregado de intenção. Resposta veio quase imediatamente. Outros gritos surgiram de diferentes pontos, se espalhando pelo cânion como fogo em capim seco. O eco multiplicava as vozes, tornando impossível saber quantos eram de verdade. Malachi girou lentamente, o coração disparado. Figuras começaram a descer pelas encostas íngremes, movendo-se com uma facilidade inquietante. Não escorregavam. Não hesitavam. Conheciam cada pedra, cada apoio invisível. Desciam como parte do terreno, não como estranhos a ele. Armas eram visíveis, mas não erguidas. Arcos. Lanças. Facas presas ao corpo. Tudo à mostra, tudo pronto, mas nada ainda usado. Eles se espalharam ao redor do rio, formando um círculo amplo, preciso demais para ser improvisado. Cercavam. E o faziam sem pressa. Essa era a parte que mais assustava. Se corressem, se gritassem, se atacassem, Malachi teria algo concreto para enfrentar. Mas a violência contida era pior. Ela dizia que havia certeza ali. Que o resultado não dependia de luta, mas de julgamento. A mulher se encolheu, abraçando os próprios joelhos, agora cobertos de lama. Ela não olhava mais para Malachi. Olhava para o chão, como alguém que já conhece a punição antes de ouvi-la. Malachi sentiu a boca secar. Ele não estava cercado por inimigos. Estava cercado por testemunhas. O silêncio caiu de repente. Os guerreiros abriram espaço sem que ninguém precisasse ordenar. O caminho se formou naturalmente, como se a própria terra reconhecesse quem se aproximava. O líder surgiu da trilha superior, caminhando devagar. Não usava pintura de guerra. Não precisava. A autoridade vinha de outra coisa, da postura, da idade, da certeza absoluta de pertencer àquele lugar. Cada passo era medido, firme, carregado de um peso que fazia os outros se manterem imóveis. Malachi sentiu o olhar dele antes mesmo de ser encarado. Era um olhar que não buscava confronto. Buscava a verdade. E isso, de alguma forma, parecia ainda mais perigoso. O chefe analisou a cena sem pressa. O vestido rasgado, agora em pedaços presos entre pedras do rio. A mulher coberta de lama, encolhida, o medo ainda pulsando em seu corpo. O homem branco, molhado, ofegante, parado onde não devia estar. Tudo estava ali. Não havia necessidade de perguntas. Naquele mundo, certos sinais falavam mais alto que qualquer explicação. Malachi tentou falar, mas a voz não saiu. Algo no ar o impedia. Ele sentiu, com um peso brutal no peito, que não importava o que dissesse agora. As palavras chegariam tarde demais. O chefe parou a poucos passos de distância. Seus olhos escuros se fixaram em Malachi por um longo momento. Não havia ódio explícito ali. Havia julgamento. A avaliação fria. O tipo que decide destinos sem levantar a voz. Então o olhar dele se moveu para a mulher. Algo mudou. O corpo do líder ficou rígido. A respiração se aprofundou. Não era surpresa. Era reconhecimento. Desonra não era apenas uma palavra ali. Era uma ferida que exigia resposta.
A mulher se levantou de repente. Antes que qualquer guerreiro pudesse reagir, ela se colocou entre Malachi e o chefe, os braços abertos, o corpo ainda trêmulo, mas firme o suficiente para desafiar o inevitável. Um murmúrio percorreu o círculo. Ela falou rápido, em sua língua, a voz carregada de urgência. As palavras saíam atropeladas, mas o tom era claro e súplica, não defesa. Ela apontou para o rio, para o cânion, para o céu escuro. Para tudo que havia acontecido antes daquele momento congelado. O chefe ouviu em silêncio. Malachi observava sem entender as palavras, mas compreendendo o risco. Ela estava se expondo. Se colocando contra uma interpretação que já parecia decidida. Então ela fez algo inesperado. Levou a mão ao pescoço e puxou um pequeno cordão escondido sob a lama e os restos do vestido. Preso a ele havia um objeto que não pertencia àquele mundo. O chefe pegou o objeto. E examinou. O efeito foi imediato. A tensão no corpo dele mudou de direção, como um animal que subitamente identifica um predador diferente. O olhar voltou-se para o rio, para a trilha, para as árvores além. A fúria que antes apontava para Malachi agora se deslocava, buscando outro alvo. Ele falou uma ordem curta. Instantaneamente, alguns guerreiros se moveram, espalhando-se pela margem, atentos, farejando algo invisível. Malachi sentiu o ar voltar aos pulmões. Não estava livre. Mas, pela primeira vez desde que o tecido rasgara no rio, ele não era mais o centro da condenação. A verdade ainda parecia uma mentira. Mas alguém havia introduzido dúvida e, naquele lugar, dúvida era o primeiro passo para a sobrevivência. As palavras dela vieram rápidas, quase tropeçando umas nas outras, enquanto a chuva continuava a cair como um véu pesado sobre o cânion. Malachi não entendia o idioma, mas entendia o ritmo. Aquilo não era uma explicação ensaiada. Era um desabafo urgente, arrancado do medo. Ela apontou para o alto da trilha, depois para o próprio peito, depois fez o gesto de cavalgar. Homens a cavalo. A compreensão atingiu Malachi como um soco no estômago. Ela não havia caído no rio. Não havia escorregado. Não havia sido imprudente. E estava fugindo. O chefe escutava com atenção silenciosa, os olhos fixos na filha, o rosto endurecido não pela raiva, mas pela confirmação de algo que já suspeitava. Quando ela apontou para o rio, a voz falhou por um instante. O último caminho. A última escolha. Ela correu para avisar seu povo. Sozinha. Seguiu os rastros, observou à distância, arriscou tudo para entender quem invadia aquelas terras. Quando foi vista, não teve opção. A floresta fechava. O cânion não oferecia saída. O rio era morte e ou salvação. Malachi sentiu um peso diferente se instalar em seu peito. O resgate não tinha sido um encontro aleatório do destino. Ele havia entrado, sem saber, no fim de uma caçada que não era dele. E, pela primeira vez, compreendeu que a mulher diante dele não era uma vítima indefesa, mas uma mensageira interrompida à força. Quando ela terminou de falar, o chefe estendeu a mão. A filha hesitou apenas um segundo antes de obedecer. Do punho fechado, sujo de lama, ela abriu os dedos lentamente, revelando um pequeno objeto metálico que parecia insignificante demais para carregar tanto peso. Um botão. Malachi reconheceu no mesmo instante. Latão escurecido, bordas gastas, o desenho de uma águia gravado no centro. Militar. Sem dúvida. O tipo de coisa que um homem carregava no peito com orgulho, ou perdia apenas em luta ou fuga desesperada. O chefe virou o botão entre os dedos grossos, examinando-o à luz fraca do dia. Ao redor, os guerreiros murmuraram. Aquilo não era apenas prova. Era uma provocação. A ameaça cresceu. Não era mais um homem branco isolado, nem um possível crime de honra mal interpretado. Aquilo apontava para algo maior. Algo organizado. Algo que podia incendiar não apenas aquele cânion, mas toda a região. Malachi engoliu seco.
Eles não são caçadores comuns, disse, finalmente. E não estão aqui por acaso. O chefe ergueu os olhos, avaliando novamente. Dessa vez, o olhar era diferente. Menos acusação. Mais cálculo. Um botão militar não mentia. E quando soldados, ou homens que se pareciam com eles, cruzavam fronteiras sem permissão, a história ensinava que o sangue vinha logo depois. Malachi respirou fundo antes de continuar. 3 anos atrás, começou, a voz baixa, um grupo de soldados desertou do posto a leste. Levaram armas, cavalos, e o que mais encontraram pelo caminho. Ele não olhava para o chefe. Olhava para o rio, como se as memórias estivessem presas ali, correndo sem jamais desaparecer. Atacaram um rancho a 1 dia de viagem do meu. Mataram uma família inteira. Não por necessidade. Por diversão. Os guerreiros se moveram, atentos agora de um jeito diferente. Eu ajudei a rastreá-los, continuou Malachi. 2 morreram. 1 escapou. O silêncio pesou. Ele era o líder. Frio. Inteligente. Nunca deixava rastros por acaso. Se esse botão apareceu aqui, não é coincidência. O chefe falou algo curto, seco. Um dos guerreiros repetiu em voz alta, em inglês quebrado. Nome. Malachi levantou o rosto. Pike. A reação foi imediata. O nome não era novo para eles. Talvez não como lenda pessoal, mas como símbolo. Homens assim deixavam marcas. Aldeias saqueadas. Objetos sagrados profanados. Mortos que não podiam ser vingados de imediato. Se ele está aqui, e Malachi concluiu, não veio só roubar. Veio provocar. Veio testar limites. O botão militar, o ataque à mulher, a fuga planejada, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça cruel. A caçada que se aproximava não era apenas por justiça. Era para impedir algo muito pior. O chefe deu alguns passos à frente. O círculo se fechou um pouco mais. Você, disse ele, apontando para Malachi, e entrou nisso sem saber. Mas agora sabe. A voz era firme, sem raiva. Isso tornava tudo mais perigoso. Esses homens caçaram minha filha. Profanaram nossa terra. Se não forem detidos, voltarão com outros. Malachi manteve-se de pé, sentindo o peso de cada palavra. Há 2 formas de isso terminar, e continuou o chefe. Você nos ajuda a encontrá-los, ou paga pelos crimes deles. Não era uma ameaça. Era uma constatação. O mundo ali funcionava assim. A dívida precisava ser paga. Com sangue, se necessário. A filha deu um passo à frente, os olhos fixos em Malachi. Não havia súplica neles agora. Havia expectativa. Ela sabia o que estava pedindo ao pai. Sabia o risco que colocava sobre aquele homem. Malachi pensou em seu rancho. No gado. Na vida simples que levava até a tempestade cair. Pensou na corrente do rio, na força que quase os matou. Pensou no som do tecido rasgando, e o primeiro aviso de que nada seria simples dali em diante. Eu ajudo, e disse. As palavras saíram firmes. Conheço as trilhas. Sei como o pai que pensa. Se ele está fugindo, sei para onde vai. O chefe o observou longamente. Se mentir, e disse, por fim, morrerá no lugar deles. Malachi assentiu. A redenção não vinha limpa. Ela vinha manchada de risco, de sangue possível, de escolhas sem retorno. E naquele instante, enquanto a chuva começava a ceder e o cânion respirava um silêncio tenso, Malachi Bruock deixou de ser apenas um cowboy que tentou salvar uma vida. Tornou-se parte de uma caçada que só terminaria com justiça ou guerra. A fumaça surgiu antes do cheiro. Uma linha escura, irregular, subindo lenta no horizonte, como um aviso que o próprio céu relutava em dar. Malachi foi o primeiro a parar o cavalo. Os guerreiros,
espalhados em silêncio pela encosta, seguiram seu olhar. Não era fogo comum. A cor da fumaça denunciava madeira verde, queimada de propósito. Não para cozinhar. Não para aquecer. Para ser vista. À medida que avançavam, os sinais se multiplicavam. Um poste ritual quebrado e jogado no chão. Tiras de couro arrancadas de um local sagrado e deixadas penduradas em galhos, como zombaria. Marcas de botas onde só deveriam existir pegadas leves. Profanação. O ar mudou. Não apenas pelo cheiro de cinzas, mas pela emoção que percorreu o grupo como uma corrente elétrica. Alguns guerreiros cerraram os punhos. Outros murmuraram palavras antigas, carregadas de memória e dor. Aquilo não era um ataque tático. Era uma provocação calculada. Malachi sentiu o peso do erro se aproximando. Pai que não queria apenas escapar. Queria ser seguido. Queria que a raiva superasse o cuidado. Queria transformar justiça em massacre. Ele está empurrando vocês para a guerra, e murmurou Malachi, mais para si do que para os outros. O chefe parou diante de um círculo de pedras sagradas parcialmente queimadas. Ajoelhou-se, tocando a terra com respeito. Quando se levantou, seu rosto estava endurecido como pedra antiga. A guerra não estava mais distante. Ela respirava logo à frente. Se alguém desse um passo em falso agora, não haveria retorno. Não apenas para aquele vale, mas para todos que viviam ao redor dele. E Pai que sabia disso. Malachi desmontou e caminhou até a borda de um pequeno desfiladeiro onde a fumaça parecia se originar. Observou em silêncio, analisando o padrão das cinzas, o alcance do fogo, a forma como os galhos haviam sido empilhados. Então entendeu. Ele está mentindo, e disse, com convicção. O chefe virou-se lentamente. Esse fogo, continuou Malachi, e não foi feito para destruir. Foi feito para parecer fora de controle. Aproximou-se mais, apontando para o chão. Vê isso? O vento teria espalhado as chamas se fosse real. Mas ele manteve o fogo baixo, contido. Só o suficiente para assustar. Só o suficiente para insultar. Pai que não queria incendiar tudo. Queria plantar medo. Malachi conhecia o truque. Já tinha visto homens usarem fogo como linguagem psicológica. O terror vinha antes da violência, porque quebrava decisões, dissolvia alianças, fazia líderes parecerem fracos se não reagissem. Ele quer que vocês avancem cegos, disse Malachi. Quer escolher o lugar da emboscada. O chefe ficou em silêncio por um longo momento. Então falou algo breve aos guerreiros. O murmúrio cessou. A tensão não desapareceu, mas se transformou em foco. A mentira havia sido exposta. E isso mudava tudo. Quando a raiva era guiada pela verdade, tornava-se algo muito mais perigoso para quem a provocava. O vale se abriu diante deles como uma arena natural. Pai que estava lá. Sentado relaxadamente sobre uma pedra, um rifle apoiado ao lado, o chapéu inclinado para trás como se estivesse à espera de velhos amigos. 2 homens permaneciam atrás dele, visíveis demais para serem a verdadeira força. Malachi Bruock, disse Pike, sorrindo. Sabia que você viria. A confiança era quase teatral. E vejo que trouxe companhia espiritual, acrescentou, olhando em volta, para o nada. Ouvi dizer que esses vales respondem rápido quando alguém se ofende. Malachi não respondeu. O chefe avançou um passo. Pike ergueu a mão. Antes de qualquer coisa, vamos conversar. Sou um homem prático. Vocês são um povo de tradições. Sorriu, como se aquilo fosse um elogio. Levei algo que não me pertencia e continuou. Admito. Mas nada que não possa ser devolvido. Ossos, objetos, símbolos. Tudo isso pode voltar ao lugar certo. Basta eu sair daqui vivo. A chantagem espiritual caiu pesada no ar. Ele sabia onde cutucar. Se me matarem, disse Pike,
esses lugares continuarão profanados. Sem resposta. Sem explicação. O espírito da terra ficará inquieto. A provocação final veio como um sussurro venenoso. Vocês sabem disso. O silêncio que se seguiu foi denso. Então Malachi deu um passo à frente. Você sempre falou demais, Pike. O sorriso do vilão vacilou por um instante, e curto demais para qualquer um perceber, exceto alguém que o conhecia. Você acha que está no controle, e continuou Malachi. Mas escolheu o homem errado para provocar, e o lugar errado para mentir. Pike suspirou, teatral. Uma pena, disse. Eu esperava que você entendesse. Foi então que levou a mão discretamente para trás, sinalizando. Nada aconteceu. O sorriso congelou. Os dois homens atrás dele tentaram se mover, e pararam bruscamente, armas pressionadas contra suas costas por sombras que simplesmente não estavam ali um segundo antes. Guerreiros invisíveis. Camuflados pela terra, pelas pedras, pelo silêncio aprendido desde a infância. A vantagem havia mudado de lado antes mesmo de Pike perceber. Não, murmurou ele, girando o corpo. Tarde demais. Do alto das encostas, dezenas surgiram, arcos tensionados, lanças firmes, rifles tomados dos próprios inimigos. O vale, antes aberto, agora era uma armadilha perfeita. Pike riu, nervoso. Impressionante, disse. Muito impressionante. Tentou sacar o rifle. Malachi foi mais rápido. O disparo ecoou seco, arrancando a arma da mão de Pike, jogando-a longe. O vilão caiu de joelhos, atônito, finalmente compreendendo o erro fatal. Ele havia subestimado o silêncio. Havia confundido paciência com fraqueza. O chefe avançou até ficar frente a frente com ele. Você veio caçar, e disse, com calma mortal. Mas entrou na terra de caçadores. Pike ergueu o rosto, o medo agora nu. A armadilha não tinha sido preparada para um exército. Tinha sido feita para um homem que acreditava ser mais esperto que todos. E naquele instante, com o vale fechado, as armas recolhidas e a mentira exposta, tudo o que Pike construiu começou a ruir. Não com gritos, mas com o silêncio absoluto de quem sabe que escolheu o homem errado para provocar. Não houve discurso. Nenhuma tentativa de explicação final. Nenhum pedido de misericórdia que merecesse ser ouvido. Pike caiu de joelhos, não como um mártir, mas como um homem comum finalmente despido da ilusão de controle. Seus olhos correram pelo vale fechado, pelas faces imóveis dos guerreiros, pelo céu que parecia distante demais para oferecer salvação. O chefe não levantou a voz. Não precisava. A justiça, ali, não era espetáculo. Não buscava plateia nem aplausos. Era consequência direta de escolhas feitas com consciência. O vilão tentou falar e não para pedir perdão, mas para negociar. Palavras quebradas, promessas vazias, o mesmo jogo que o havia mantido vivo por tanto tempo. Mas o vale não respondia mais a mentiras. Um único gesto encerrou tudo. Rápido. Preciso. Definitivo. O corpo caiu sem cerimônia, sem honra roubada, porque nunca a tivera. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase respeitoso. Não pelo homem que morreu, mas pelo peso do que se encerrava ali. Malachi desviou o olhar. Ele não sentia triunfo. Nem alívio completo. Apenas a estranha quietude que vem quando algo inevitável finalmente acontece. Justiça não grita. Ela não precisa explicar a si mesma. Ela apenas existe e cobra. O acampamento inimigo foi vasculhado com cuidado, não com raiva. Entre armas, suprimentos roubados e restos de fogueiras profanas, surgiram os objetos que realmente importavam. Envoltos em couro, escondidos como troféus, estavam os símbolos levados da terra sagrada. Um a um, foram colocados no chão, alinhados com respeito. Nenhum havia sido quebrado. Nenhum manchado com sangue.
O alívio percorreu o grupo como um sopro coletivo que ninguém ousou transformar em comemoração. Alguns fecharam os olhos. Outros tocaram a terra com a ponta dos dedos, murmurando palavras antigas. A ameaça maior havia terminado ali. Não apenas a de Pike e seus homens, mas a de uma guerra que poderia ter consumido muito mais do que aquele vale. Sem esses objetos, o equilíbrio teria sido rompido de forma irreversível. Malachi observava à distância. Não compreendia totalmente o peso espiritual daquilo, mas sentia sua importância. Havia coisas que não pertenciam a homens armados, nem a negociadores cruéis. Pertenciam à memória. E a memória, quando violada, nunca esquece. O chefe recolheu os objetos com cuidado, entregando-os a dois anciãos. Um leve aceno de cabeça indicou que o que precisava ser feito havia sido feito. Quando tudo terminou, o chefe se aproximou de Malachi. Não havia mais círculo armado. Não havia mais tensão. Apenas dois homens de mundos diferentes, ligados por algo que não podia ser escrito nem pago. Você podia ter ido embora, disse o chefe, em voz baixa. Quando viu o que estava diante de você. Malachi assentiu. Podia. Mas ficou. Não era uma pergunta. O chefe retirou algo do próprio pescoço e simples, discreto, e o estendeu. Não como presente, mas como reconhecimento. Isso não compra nada, disse. Não paga sangue. Não apaga medo. Mas diz quem você é, aqui. Malachi hesitou antes de aceitar. Não fiz isso por recompensa. O chefe inclinou a cabeça. Eu sei. Houve um silêncio confortável entre eles. Um entendimento raro, construído não por palavras, mas por ações que não podiam ser desfeitas. Se algum dia você voltar a estas terras, continuou o chefe, não será visto como intruso. Não era promessa. Era pacto. Um acordo não escrito, selado sem testemunhas formais, mas sustentado por algo mais forte que papel. Respeito. Entre mundos que quase sempre se encontravam pela violência, aquele reconhecimento silencioso era mais poderoso que qualquer tratado. O sol surgiu tímido, rasgando as nuvens como se também tivesse esperado permissão para voltar. A luz dourada tocou o vale, revelando marcas da noite anterior, pegadas, cinzas, rastros de algo que jamais seria totalmente apagado. Mas havia paz no ar. Uma paz cansada, real, conquistada. Malachi montou seu cavalo sem pressa. Não havia escolta. Não havia despedidas longas. Apenas olhares que diziam o suficiente. Antes de partir, sentiu que alguém o observava. A mulher estava ali, à distância, de pé sobre uma rocha baixa. O vento movia levemente seus cabelos. Seus olhos não carregavam mais medo e apenas memória. Ela não acenou. Não sorriu. Mas levou a mão ao peito e inclinou a cabeça uma única vez. Malachi respondeu do mesmo modo. Então virou o cavalo. Cada passo que se afastava parecia devolver o mundo ao lugar, ainda que algo dentro dele tivesse mudado para sempre. Algumas decisões não voltam ao ponto inicial. Elas redesenham o caminho inteiro. O oeste seguiria em frente, como sempre fez. Mas aquele vale lembraria. Os homens que estiveram ali lembrariam. E, em histórias contadas ao redor do fogo, e em vozes baixas, sem exagero, falariam de um dia em que a coragem não veio com bandeiras, a justiça não fez discurso e a honra atravessou um rio em fúria, sem pedir permissão. Porque algumas escolhas duram segundos, mas ecoam por gerações. Algumas escolhas duram segundos, mas ecoam por gerações. Se essa história tocou você, polegar apontando para cima, deixe seu like. Balão de fala, comente o que você faria no lugar dele. Sino, inscreva-se para não perder outras histórias do Velho Oeste onde coragem, honra e destino colidem. Seu apoio mantém essas histórias vivas.